Barcos, de Horácio Quiroga, tradução de Breno Accioli, voz Iba Mendes. Terrível divisar em alto mar um barco abandonado. Esses barcos abandonados navegam cegamente à mercê das correntes ou do vento, caso as velas estejam abertas. O principal motivo da presença desses barcos fantasmas são as tempestades ou os incêndios que os transformam em esqueletos errantes. Todavia, casos singulares já foram anotados, como aquele do Maria Margarida, que zarpou de Nova York em 24 de agosto de 1903 e que na manhã de 26 do mesmo mês, por sinais semafóricos, cumprimentou e deu adeus a uma corveta. Contudo, nesse mesmo dia, 4 horas mais tarde, um transatlântico, não obtendo nenhum sinal de vida do Maria Margarida, despachou uma chalupa para abordá-lo. Solidão deveria ser o nome do Maria Margarida. Ninguém a bordo, ninguém a respirar no barco deserto. Camisas de marinheiro secavam estendidas em cordas lá na proa. Nenhum indício de cozinheiro em seu posto. Uma máquina de costura mantinha a agulha suspensa sobre a costura, como se há 1 minuto antes houvesse sido abandonada. Nenhum sinal de luta, tudo em perfeita ordem, mas a ausência da tripulação era um anátema. Que teria acontecido? O capitão que nos contava essa história, como nós, estava sob uma noite de intenso luar. Em derredor do lobo do mar, a concorrência feminina era considerável e uma jovem recém-casada se atreveu a supor. Teriam sido águias? As faces do capitão sorriam. O quê? Águias raptadoras de toda uma tripulação? Riram-se todos e um passageiro que durante toda a viagem havia se conduzido com discrição em todos os gestos e atitudes, começou a falar num tom compassado e calmo. Afirmou o discreto indivíduo. Nos mares do norte, como o Maria Margarida do capitão, encontramos certa vez um barco à vela. Nosso rumo, viajávamos também à vela, levou-nos muito perto do barco em questão. O singular abandono do barco nos chamou a atenção e diminuímos a marcha para melhor observá-lo. A ele uma chalupa foi dirigida, ninguém a bordo e tudo em perfeita ordem. Porém, a última anotação do diário datava de 4 dias antes. 8 de nossos homens ficaram a bordo para o governo do barco abandonado e continuamos a viagem, sempre o nosso barco de sentinela. No dia seguinte o alcançamos, mas nada vimos que denunciasse vida. De novo a chalupa o abordou. Todos os 8 homens haviam desaparecidos, nenhum objeto surrupiado ou fora do lugar. Mar tranquilo. Na cozinha ferviam caldeirões contendo batatas. Vocês certamente compreenderão o terror supersticioso de nossa gente quando dessa descoberta. 6 dos nossos homens se decidiram a preencher os lugares vazios e a eles eu aderi. Quando a bordo do barco sinistro, todos nós começamos a beber. Bebíamos junto ao círculo de uma mesa e a maioria cantava. Meio-dia, depois a sesta. Às 4 a brisa cessou e as velas foram recolhidas. Um marinheiro aproximou-se do mirante, outro sentou-se sobre um rolo de cordas e começou a remendar uma camisa. Remendou-a num instante e levantou-se para soltar um demorado assovio. Volvemo-nos. Ele nos olhou vagamente, também surpreso, e novamente sentou-se. Não demorou muito que um outro marinheiro, a esfregar os olhos com o dorso dos dedos, se atirasse à água. Decorreu meia hora, o sol se recolhia. De súbito senti que tocava em meu ombro direito. Horas? 5, respondi. O velho marinheiro, que acabava de me interpelar,
olhou-me com desconfiança, sempre com as mãos escondidas nos bolsos da calça. Fitou-me mais uns segundos e de chofre lançou-se ao mar. 3 dos nossos homens que cismavam estendidos sobre as tábuas, rápido se aproximaram da borda do barco e nela se sentaram sempre com os olhos perdidos no infinito e de inopino, como se uma oculta e tremenda força lhes destruísse a vontade, todos, sim, todos os marinheiros foram se jogando às profundezas das águas verdes. Então, sozinho eu fiquei a olhar o mar como se fosse um idiota. Todos, sem saber o que faziam, arrojavam-se ao mar, envoltos por um sonambulismo mórbido que emanava, não sei de onde, do barco. Quando um se atirava às águas, os outros se voltam, momentaneamente preocupados, como se recordassem de algo, para em seguida se olvidarem de tudo. Destarte, todos desapareceram, e suponho que os outros desaparecidos, tão estranhamente também se despediram da vida, como os 6 marinheiros que eu acompanhei naquela aventura prenhe de presságios. Ficamos a interrogar as feições do singular companheiro de viagem com inexplicável curiosidade. E o senhor não sentiu nada? Perguntou-lhe um vizinho do camarote. Sim, um profundo desengano, nada mais. Não sei por que não senti nada mais. Presumo que o motivo é esse. Em vez de esgotar-me numa defesa angustiosa, aceitei sem alarde aquelas mortes hipnóticas, como se eu já estivesse também amortalhado. Algo muito semelhante daquelas sentinelas de um remoto passado real, que todas as noites se apunhalavam sem saber por que o faziam. Farsante, alguém murmurou. Nada de farsante, sentenciou um passageiro doente que ia morrer em sua terra. Se fosse farsa, não haveria ele deixado de pensar nisso e também teria se suicidado naquele mesmo oceano de maneira idêntica. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com